Mas agora tá tipo uma moda. Se o seu filho teve diagnóstico de autismo, se você não correr, entupir de terapia, você tá lascada pro resto da vida. Você pegou assim um castigo pro resto da vida. Gente, não é assim. Tem casos onde o nível de suporte é muito maior, é muito grande, que sim, inclusive terapias como a ecoterapia, a hidroterapia, psicomotricidade, né? Mas não, é uma febre agora, fono, psicóloga e TO, bum! E tem crianças que realmente precisam, mas não é um desespero, você sabe que não é uma doida, não, calma, teve diagnóstico? Respira. Primeiro você faz uma pergunta para você. O que eu posso fazer pelo meu filho, pelo meu neto? Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães, pais, avós de autistas. Aqui eu ajudo mães, avós, como vocês mesmas podem ajudar os seus filhos, seus netos autistas ou que você suspeita que seja autista, para que ele seja uma criança calma, tranquila, independente de uma forma natural. Então, o tema que nós vamos conversar hoje nesse bate-papo é sobre como você mesma pode ajudar o seu filho ou neto a se desenvolver dentro do espectro autista. Então, esse conteúdo é muito importante, esse bate-papo não vai ser sobre dicas. Como eu já disse no bate-papo anterior de terça-feira, sobre dicas, né? Não vai ser um bate-papo sobre dicas, mas vai ser sobre a oportunidade que muitas mães e avós não sabem, não conhecem ainda, de que você mesma pode desenvolver o seu filho ou neto autista ou que você suspeita que seja autista. Então, se você conhece outras famílias que estão nesta mesma condição, que têm crianças autistas na família ou que suspeitam que aquela criança seja autista, compartilhe esse bate-papo. Com certeza vai ajudar muito, vai dar um direcionamento para essas famílias, mães, né? Pais, avós, avós. Então compartilhe esse conhecimento. Então, falando sobre esse tema, que é como você mesma, mãe, avós, podem desenvolver os seus filhos, netos, autistas ou que suspeitam que sejam autistas, a serem crianças calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. Mesmo que você more, talvez, em alguma região onde não tem suporte, né? Não tem suporte de desenvolvimento para crianças autistas. Como, por exemplo, eu tenho alunas que moram no sítio ou moram em regiões, em cidades do interior, onde não tem acesso a terapias, né? Então, o que fazer? Às vezes, a cidade mais próxima é 100 quilômetros, 200 quilômetros, a cidade onde oferece algum suporte de terapia. E aí, como vai fazer? Essa criança vai ficar sem ajuda, né? Vai ficar sem se desenvolver? Então, é super possível você, mãe ou avó, aprender como desenvolver, tá? Como ajudar a ser calma, tranquila e ter independência, né? Porque o que a gente sonha muito é ver os nossos filhos autistas, netos autistas, crianças crescendo, adolescente, depois jovem, adulto, com autonomia. Imagine você poder ver o seu filho ou o seu neto se formando numa faculdade, constituindo uma família, tendo um bom emprego, dirigindo, viajando sozinho de avião, fazendo compras sozinho. Pode imaginar? E é possível. Só que o trabalho precisa ser feito principalmente em casa, e eu vou explicar já aqui para vocês como, por quê, né? E o trabalho formiguinha. Eu falo muito das minhas formiguinhas. Quem são as minhas formiguinhas? As minhas alunas. Eu chamo elas carinhosamente de formiguinhas porque o nosso trabalho de mães e avós de autistas é um trabalho formiguinha. Todo dia você vê as formiguinhas passando por ali, carregando uma folha, né, um gato, sei lá, carregando alguma coisa, um farelinho de comida, mas todo dia passa a formiguinha para lá, passa a formiguinha para cá, e é assim o nosso trabalho, né? A gente não pode desistir e a gente apenas precisa de instrução, de orientação sobre como dar esses passos, tá?
Então, mesmo que você more em regiões distantes de acesso a suporte para desenvolvimento, principalmente você aí, ou não, talvez você more numa cidade onde oferece suporte, oferecem terapias, mas você depende, por exemplo, do plano de saúde. E aí? Você depende do plano, o plano tem a carência, e aí você fica lá na fila de espera, aguardando, esperando. Tem mães, não sei se é o caso de alguém aqui, que espera por meses. E tem mães que precisam brigar na justiça. Olha que absurdo! Para conseguir acesso, a terapias para a criança, para o filho, pro neto, enfim, se for avó. Entende? Pode ser esse o caso. Então, se você está nessa condição, o seu filho, você vê ele piorando cada dia, sofrendo cada dia, você sofrendo junto, a família sofrendo junto, tendo crises e mais crises, regredindo ao invés de avançar, de progredir. E você lá, esperando que saia a vaga ou que a carência, libere lá no plano para que seu filho, seu neto, comece a fazer terapias. E até lá, como que fica? Como ficam os teus nervos até lá? O estresse que a mãe passa, Como fica? Quem suporta? É triste, é difícil. É terrível, na verdade. Ou mesmo, talvez, o seu filho, você não esteja dependendo de plano de saúde. Talvez não, talvez do SUS, que também não é muito diferente. Aí você espera. E quando surge vaga, é meia hora na semana com a fono. Fale uma coisa, o que meia hora na semana vai fazer diferença pro seu filho, pro seu neto autista? É mais para cumprir papel, é mais para dizer que está sendo feito alguma coisa. Pare e pensa, quantas horas seu filho, seu neto fica acordado durante o dia, Quantas horas ele fica acordado? Sei lá, 8, 10 horas acordado? Vezes 7 dias na semana. 70 horas? Em meia hora de terapia, você acha que vai fazer diferença? Aí você vai lá, você briga, entra na justiça para conseguir vaga e tarará, pro plano de saúde liberar pro seu... Aí quando você consegue, é meia hora. É 2 vezes na semana, meia hora. O que isso vai resolver? A criança autista, ela precisa de direcionamento, de suporte, de ajuda todos os dias. Mas aí talvez tenha alguém que diga assim, não, bate no peito. Eu não. O meu filho faz terapia de segunda a sexta. Ele faz TO, ele faz fono, ele faz, que mais? Psicólogo, enfim, de segunda a sexta. Aí você tá tirando um estresse no seu filho. Por exemplo, o filho da Janete, uma das minhas alunas avó, o netinho fazendo 6 anos já de terapia, de segunda a sexta, a manhã inteira, todas as manhãs, depois a tarde toda na escola. O menino tava uma pilha de estresse. Aquela criança precisa brincar, aquela criança também precisa ficar ali no mundinho imaginário dela um pouco. Eles precisam, super precisam. Aí você soca o filho de terapias. Não, porque me disseram que quanto mais terapia fizer, melhor. Não é assim. E quando você aprende a desenvolver o seu filho em casa, você vai aprender a respeitar o tempo dele. Respeitar se ele está afim de fazer aquela atividade ou não. Se uma criança autista não está afim de aprender cores naquele dia, números, letras, figuras, enfim, se ela não está afim e você forçar, você não tem noção do caos. Tem crianças que fazem terapias, métodos que eu não vou mencionar nomes aqui, mas que desenvolve síndrome pós-traumática. Você sabe o que é síndrome pós-traumática? Você vai lá no Google e pesquisa lá o que significa, quais são os sintomas da síndrome pós-traumática. É terrível. E manda ali no médico, pro neuro, pro psiquiatra, taca ali remédio. Como que aquele remédio fosse curar o estresse do seu filho. Mas o gatilho que está desenvolvendo o estresse não é silenciado, continua o gatilho. Então, também não é por aí. Então, o que eu quero dizer? Que você, mãe ou vó, precisa entender. Isso não é difícil de entender, mas você precisa entender que sim, que é possível você fazer muito, mas muito
muito pelo seu filho ou neto autista em casa. Muito. Você não tem noção da transformação que você pode fazer por ele. Tá tudo bem se você insiste que ainda é necessário, se você vê que existe essa necessidade dele fazer as terapias, ok? Né? Em alguns casos é realmente necessário. Mas agora tá tipo uma moda. Se o seu filho teve diagnóstico de autismo, se você não correr, entupir de terapia, você tá lascada. Pro resto da vida. Você pegou assim um castigo pro resto da vida. Gente, não é assim. Tem casos onde o nível de suporte é muito maior, é muito grande, que sim, inclusive terapias como a ecoterapia, a hidroterapia, psicomotricidade, né? Mas não, é uma febre agora, fono, psicóloga e TO, bum! E tem crianças que realmente precisam, mas não é um desespero, você sabe que não é uma doida, não, calma, teve diagnóstico? Respira. Primeiro você faz uma pergunta para você. O que eu posso fazer pelo meu filho, pelo meu neto? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique, há 12 anos atrás, o neuropsiquiatra infantil que deu o diagnóstico me olhou bem nos olhos e me disse assim: mãe, você é a melhor médica do seu filho, a sua família é a melhor terapia do seu filho. Eu gravei isso no meu coração e levei tão a sério, mas tão a sério, por quê? Porque eu morava numa cidade do interior, pequenininha, onde 12 anos atrás não tinha live, não estava cheio de orientações na internet, não. Eram revistas que às vezes você ia na banca, você achava lá um textinho assim, desse tamanho, explicando alguma coisa lá sobre autismo. Aí eu ia nos profissionais, ninguém sabia me instruir nada, ninguém sabia me dizer nada. Então eu que precisei, levei a sério aquele ensinamento do doutor e carrego isso até hoje e ensino mães. Olha aqui, uma das minhas alunas, a vovó Rosineide, que é exemplar, o exemplo dessa avó, é uma das avós. A dedicação, o carinho, é maravilhoso de ver, né? Como ela se dedica a ensinar o passo a passo, desde pequena, ela que suspeitou do autismo da neta, ela que correu atrás, ela que foi atrás para ter diagnóstico, tudo, né? E o quanto que a netinha está se desenvolvendo, é muito lindo. Parabéns mais uma vez, Rosineide. Então vamos lá, continuando aqui, né? Eu estava falando como que eu descobri isso. Como que eu descobri? Estudando, praticando no meu filho. Conforme ele tinha resultados, eu pensava, opa, funcionou. E agora, o que eu preciso desenvolver depois disso? Aí eu fui percebendo, né, as etapas que ele precisava se desenvolver. E hoje eu tenho a minha caçula, a Helena, de 7 aninhos, também diagnosticada com autismo. E aí eu não precisei ficar sofrendo porque eu já fiz o caminho das pedras. Então eu já fui aplicando na Helena a mesma metodologia que eu tenho aplicado no Henrique. Pronto. Então é possível, muito possível. E as minhas alunas, eu tenho alunas que moram em capitais ou cidades mesmo do interior, mas cidades maiores, onde tem acesso a muitas terapias. Mas também tenho alunas que moram em cidadezinhas do interior, que tem que pegar o carro. Tem uma das minhas alunas novas, aí a Lucineide, de Minas. Olha só a condição dela. O filho autista, TOD e TDAH. Vocês sabem que o diagnóstico não é tão simples não, né? E cada 15 dias, que diferença que faz isso, gente? Mas médico mandou, tem que obedecer. Cada 15 dias, ela coloca esse menino no carro, eles saem 6 horas da manhã, eles voltam 11 horas da noite de carro até a cidade, toda aquela espera para fazer a terapia, depois para voltar. E um dia desses ela me contou que deu um problema no carro, o carro quebrou na estrada, naquele calor, e o filho entrou em crise. Ele queria sair do carro, ele queria atravessar a autoestrada, os caminhões passando, o marido queria amarrar ele, ela disse assim, não amarrar meu filho chegar a esse ponto, não. Ela deitou em cima dele no banco do carro e ficou lá até que ele se acalmou. Pensa na condição, olha só, o trauma para esse menino e para ela também. Então, agora ela está aprendendo que ela, em casa, de uma forma simples, com o que ela
tem. Ela pode desenvolver o filho. E muito! E muito! Não é cada 15 dias. E não precisa passar um estresse desse. Tenho alunas que moram no sítio. E como fazer? O filho com claustrofobia, quer dizer, pânico de lugares fechados. Nem pensar em entrar dentro de uma sala de terapia e fechar a porta. Ele tem uma crise de desespero. E como fazer terapia com ele se não for dentro da sala da terapia? Então, em casa, ela está aprendendo a desenvolver o filho em casa, conseguindo fazer o desfraude. 6 anos ele não conseguia ainda. Agora sim, e ela trabalha fora, ela não fica o dia todo em casa, não. Então, é o pequeno período que ela está em casa, que ela consegue, de uma forma simples, dinâmica, brincando, se divertindo, e ela consegue está conseguindo desenvolver o filho. Então, por que eu estou contando isso? Estou fazendo propaganda de curso? Não preciso fazer propaganda. Quando eu for abrir o curso, aí sim eu vou falar do curso, fazer propaganda e bababá. Agora não. Eu estou contando provas, estou te mostrando que é possível, é super possível. E uma dessas alunas, ela me disse que o que fez ela acreditar foi quando ela assistiu um bate-papo assim de mães de autistas e ela entendeu. Peraí, então quer dizer que eu posso? Mas eu não tenho formação nenhuma, eu não fiz nenhum curso, como assim? Não precisa não fazer curso, não, é super possível. Você precisa, claro, de direcionamento. Por exemplo, eu me lembro, primeira vez que eu arregacei as mangas, primeiro eu estava só consumindo conteúdos, estudando, eu falei, agora eu vou botar em prática. E o que eu fiz? Eu entendi que o meu filho, ele tinha um mundo imaginário, e isso é real. Olha o seu filho, olha o seu neto. Todo autista tem um mundo imaginário. Todo autista, até adulto, eles têm. E o que eles mais gostam é de passar o máximo de tempo possível dentro daquele mundo imaginário. E aí, nesse mundo imaginário, rola o que, por exemplo, minhas alunas contam, né, dos filhos, do neto. Tem uns que são apaixonados pelo, como é que eu falei hoje com minha aluna? Palhaço herói. Nossa! É o palhaço herói. Ele é apaixonado pelo palhaço herói. Outro é o Mickey. Outro é a Peppa. Outro é o Pateta. Outras princesas. Esses dias a minha menina estava nas princesas, aí ela mudou. Agora a Patrulha Canina. Agora ela voltou para as princesas. É o mundo imaginário deles. E ali nesse mundo imaginário deles, não tem as regras que eles mesmos constroem, tem os personagens que eles conversam com os personagens e os personagens respondem a eles. É um mundo lindo, é um mundo maravilhoso, é um mundo feliz, onde não tem aquela cobrança, aquela crítica, que onde eles vivem aqui no nosso mundo real, o dia inteiro é mãe, é vó, é tudo cobrando. Não pode, para, obedece, aquilo outro, pá, na escola, tal, os coleguinhas, bullying e tal. Não, lá nesse mundo imaginário deles, eles têm paz. Eles amam ficar nesse mundo imaginário. Daí eles ficam. E eu descobri isso. Então o que eu fiz? Pensei agora, eu preciso acessar. Como é que eu chego nesse mundo imaginário dele? Né? Eu vejo eles. Não tem autistas que às vezes riem do nada? Já vi mães perguntando pra mim, será que é normal? Às vezes eu vejo meu filho, meu neto rindo assim, sozinho. É normal? É normal. Eles estão tão concentrados no mundo imaginário deles que eles estão lá conversando com o personagem lá e o personagem ri pra eles e eles riem com o personagem também, não é de boa. Entende? Tão concentrado que eles estão. Eu queria acessar, eu queria entrar lá, eu queria descobrir o que tinha lá. Aí um dia eu entrei no quarto dele e pensei assim, vou tirar tudo que chama a atenção dele aqui. Eu quero eu e ele, tenho que descobrir isso. E tirei os bichos de pelúcia, quadrinhos da parede, livrinhos, tirei tudo. Deixei as 2 camas, o guarda-roupa e a cômoda, sem nada. Aí fiquei ali perto dele e fiquei só observando. Aí ele, naturalmente, entrou no mundo imaginário dele. Aí brincava pra lá, pulava numa cama, pulava na outra cama, vinha pra lá, vinha pra cá. Eu comecei a fazer a mesma coisa, pensei, deixa eu entender. Aí eu pulava pra lá também, pulava pra cá, vinha pra lá, vinha pra cá. Aí ele começou a olhar pra mim, assim, ele achou engraçado, sabe? Aí ele subiu em cima da cômoda, porque a cômoda era de madeira maciça mesmo, então não tinha perigo, né? E na lateral da cômoda tinha umas prateleiras assim, sabe? Aí ele subiu pelas prateleiras, subiu em cima da cômoda. E eu fui na lateral, subi, sentei em cima da cômoda. Esse menino começou a rir, olhar pra mim assim, ria. Se jogou na cama e
ria. Aí ele abriu a porta do quarto, saiu e ria. Eu nunca tinha visto ele rir tanto assim. Parecia que, sabe, tinha acontecido uma coisa mais maravilhosa na vida dele. Aí eu fui instruindo a minha filha, né, antes dele, para que ela também fizesse as mesmas coisas. E assim foi, sabe? E aí, então, eu aprendi isso, que o meu filho vivia num mundo imaginário. E nesse mundo imaginário, era um mundo maravilhoso para ele, só dele, com as regras que ele fazia, com os personagens que ele queria na época. Era Hot Wheels, nossa, a febre do Hot Wheels, aquelas pistas, né? E assim foi, depois ele passou para o Ben 10, os dinossauros, e foram mudanças, ele foi mudando de mundos, né? Cada mundo que ele entrava, ele ficava lá um tempão, meses, às vezes até ano. Aí depois ele mudava, né? E sabe por quanto tempo que você precisa para ajudar o seu filho, para ajudar o seu neto? Você não precisa passar o dia inteiro com eles. Claro que, dependendo do nível de suporte que eles precisam, quanto mais tempo você tiver disponível, claro que é melhor, né? Mas se você ficar pelo menos meia hora por dia, você não tem noção da transformação que você é capaz de fazer com o seu filho, com o seu neto. E por quê? Por que é tão importante você dispor de ajuda para ele ou para ela? Porque existe um vínculo de amor incondicional entre vocês. E o profissional, por melhor profissional que seja, não vai ter esse amor incondicional de mãe, de vó. Não tem. Não adianta alguém me dizer que tem, que não tem, por melhores que sejam. Você conhece os limites do seu filho, da sua filha, do seu neto. Você conhece o tempo deles e você aprende a respeitar isso. E qualquer momento é momento para você desenvolver ele ou ela. Eu estava conversando com a Rosineide, né? A Rosineide tá aí ainda? Da netinha dela, ou que ela estava compartilhando, que ela descobriu aí pegar a tomada, né? E ficar no interruptor. Liga, desliga, liga, desliga. As crianças gostam disso, né? De ficar, ver a luz, acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar. Tem algum problema? Assim, eu quero dizer, vai machucar a mãozinha dela? Ela vai levar um choque? Vai acontecer algum perigo ali? Não, né? Mas pode ser que isso favoreça para queimar a luz, aí, né? A lâmpada, pode ser, né? Eu posso estragar o interruptor, pode ser. Mas na cabecinha delas, das crianças, não tem. Então, para o autista, enquanto algum assunto não faz sentido para ele, não adianta você dizer, não, fulaninho, não faz isso, para, obedece, menino, não faz isso não, para com isso, vou te bater, para isso, você vai apanhar. Vou te falar. Aí o que a mãe vai dizer, a avó vai dizer? Ah, ele me testa, ele sabe que não pode, ele faz de propósito, ele não me obedece, ele não aceita um não. Mas o que eu ensinei a Rosineide a trabalhar com a Bia? As crianças precisam, autistas precisam de direcionamento, eles precisam de porquês. Tudo, eles são muito do concreto, eles não são nada do abstrato. Então tudo precisa ter um porquê, tudo precisa fazer sentido. Não é simplesmente é porque é, não porque não, é porque eu tô falando e ponto. Não, tem que dar uma explicação para eles. Então, eu instruí ela a conversar com a Bia e explicar. Bia, vem cá. Olha, sabia que quando a gente fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, pode estragar, pode quebrar a lâmpada. Eu nem disse queimar, sabe por quê? Estava contando para ela hoje, a minha pequena, um dia ela estava assim no meu ventilador. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E eu falei, filha, ventilador, se a gente fica liga, desliga, ele pode queimar. Queimar, mamãe? Pegar fogo? Tá vendo como eles levam tudo ao pé da letra? Quando eu disse queimar, eu sabia. Queimar quer dizer, para de funcionar, né? Dá problema. E ela não. O queimar, para ela, ele ia pegar fogo. Então, eu já disse pra Rosineide, nem fale assim, ó, a lâmpada vai queimar. Pode ser que ela imagine a lâmpada pegando fogo, né? Mas diga pra ela que pode quebrar, pode estragar o interruptor, né? E mostrar pra ela, olha, a gente apaga quando a gente vai sair do ambiente, quando a gente volta, que a gente acende. Explica pra ela. Aí pronto. Então, é assim, né? Você percebe? E isso aí, ela não ia aprender
aprender dentro de uma sala de terapia? Não, porque não ia acontecer uma situação dessa. Dentro da sala da terapia, ela vai aprender cores, letras, números, figuras, formatos, essas coisas. Então, detalhes assim é que você pode trabalhar em casa a qualquer momento, na hora do banho, de escovar dentes, de trocar de roupa, de dar um direcionamento para guardar os brinquedos, de comer, desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. É momento para você dar ao seu filho autonomia. Essa autonomia, esse desenvolvimento não é lá dentro da sala de terapia que ele vai aprender a ter autonomia. Não é em casa, em pequenos detalhes, para que conforme ele vá crescendo, ele vai entendendo como que a vida funciona, o que é certo, o que não é, o que pode quebrar, o que pode ser perigoso. É ali que você vai ensinar. E é o dia a dia. Você não quer ter, eu tenho um sonho de ter meu filho. Não fique para sempre dependendo de mim, não. Quero ver ele ser independente. Mas o que você está fazendo para o teu filho ser independente? Reflete. O que você está plantando agora nele que você vai enxergar que isso vai trazer autonomia para ele depois? Entende? E é o agora. E por que é tão importante você saber disso? Porque os médicos não vão te falar isso. Algum médico já te falou isso? Eles vão indicar terapias. É ou não é? Eles vão indicar terapias. E você vai ficar desesperada, porque disseram pra você que quanto mais terapias o seu filho fizer, melhor vai ser pra ele. E você sai correndo, agendando, indo atrás de plano e vendo na lista do SUS. Mas aí na sua cidade, de repente, não tem terapias, não tem suporte. Tem que viajar para uma outra cidade. Ou você depende do SUS, ficar na lista de espera daqui não sei quantos meses. Ou você depende do plano de saúde. Daí você não vem, você tem que entrar na justiça, brigar, aquele estresse todo para conseguir uma meia horinha na semana. E aí você vai ficar dependendo disso. E o seu filho regredindo, piorando, né? É que você não sabia disso antes. Nunca ninguém te contou. E não iam te contar. Mas iam te falar que você precisa lotar seu filho de terapias. Isso sim. Por isso que as mães e os avós entram em desespero. Por isso. Mas eu tô te contando, sabe por quê? Porque é a minha realidade. Porque a realidade de muitas das minhas alunas. É possível sim, você mãe, você vó, desenvolver o seu filho, o seu neto, a sua filha, a sua neta autista, ou que você suspeita que seja autista, para que seja uma criança calma, tranquila e independente. Então, e o maior benefício de você ter um filho calmo, mais tranquilo, independente, mais cedo e mais rápido. Sabe por que eu digo mais rápido? Por exemplo, uma das minhas alunas, a Renata, a mãe do Anthony, 2 anos e meio de terapias lá em Joinville. Não sei se tem alguém em Joinville aqui. 2 anos e meio de terapias pro filhinho falar só 10 palavras e não completas. Por exemplo, dinossauro, ele fala sauro. E a Lauana, que mora lá no Ceará, longe de Fortaleza, cidade pequenininha do interior, não tem acesso a terapias, trabalhando em casa com o Afonso Henrique, 3 aninhos. Em 2 meses, ela ensinou ele a falar 5 palavras e descobriu 7 letrinhas. Isso já faz 1 mês e meio que eu falei com ela, 1 mês mais ou menos, que ela me contou, talvez ele já saiba mais. O Paulo, o neto da minha aluna Janete, 6 anos! Fazendo terapia de segunda a sexta, 3, 4 horas de terapia por dia. Crises nervosas, fazendo xixi na roupa ainda, não conseguindo expressar, quase não conseguindo falar, que elas já não estavam desesperadas, mãe e filha não sabiam mais o que fazer. 6 anos! Nossa, terapeuta, psicóloga vindo em casa. Até que a Janete um dia se deparou com a Sara aí na internet falando que era possível a mãe, a avó. Ela falou assim, não acredito. Aí ela começou, né, mesmo sem entender direito como que funcionava esse negócio de mundo imaginário, né? Mas no pouco entendimento dela, assim como a Rosineide aí também, foi tentando entrar no mundo imaginário do Paulo. E o Paulo começou a sorrir pra ela, começou a chamar ela pra brincar do Mickey e começou a interagir com ela. E depois, né, ela aprendendo a colocar em prática, Paulo chamando o irmão pra brincar, que ele nunca fez isso, conseguindo construir frases que ele não conseguia, só jogava palavras soltas, tipo chuva, agora ele diz está chovendo. Então é possível, é muito possível, mas você precisa crer, você precisa acreditar que você é capaz, sim. Primeiro passo, você precisa acreditar. Claro, você precisa de um direcionamento, de um passo a passo, de uma estrutura, de alguém que te guie pela mão, de alguém que já fez o caminho das pedras. É muito mais rápido, é muito mais fácil, eu sei disso. E isso vai te ajudar a
parar, a deixar de se sentir impotente, perdida, sem saber por onde começar, nem o que fazer, angustiada, nervosa, desesperada e por aí vai, culpada e tanta coisa. Mas você vai entender que você vai poder ter o domínio do desenvolvimento do seu filho ou filha, neto ou neta autista. Você vai se dar por conta disso, né? E você vai poder ver ele ou ela se desenvolver na fala, né? Porque você mesma vai poder trabalhar com ele todos os dias em casa e não apenas meia hora na semana, entende? Ele vai começar a aceitar os seus comandos sem resistência, que é o sonho de toda mãe autista, que chama para tomar banho, que chama para escovar os dentes, né? Para sair das telas, para cortar as unhas, sem resistência, né? Sem você precisar de psicóloga. Uma vez na semana. Que diferença que isso vai fazer? Sendo que todos os dias você pode trabalhar com ele ali, para ele aceitar seus comandos. Ser uma ponte entre ele e a escola, para não bater nos coleguinhas, para fazer as atividades propostas pela professora. Que mais? Para aceitar um não. Quanta mãe, quanta avó reclama isso pra mim. Não aceita um não pode falar um não que tem uma crise nervosa. Como fazer isso? É tão simples, tão fácil. Então tudo isso, primeira coisa, eu quero que você entenda. Caia a ficha, entenda que você é capaz. Sara, me dá uma dica então, como é que eu faço para tirar o desfraude? Como é que eu faço para escovar o dente? Como é que eu faço para fazer tomar banho? Não adianta eu te dar um monte de dicas aqui se você ainda não caiu a ficha, você não assimilou que você é capaz. Você vai pegar aquela diquinha ali, vai tentar fazer, não deu certo, você vai falar assim, pro meu filho não funciona não. A Sara fala que é bom, mas pro meu não deu certo não. Pronto. Agora, quando cair a ficha, você aceitar, você peitar isso e falar, não, peraí, se ela tá falando que é capaz, ela mostra que o filho dela consegue, tem as alunas dela que conseguem, então pode, eu também posso, por que eu sou diferente, né? Então, e isso você vai ensinando no dia a dia, é cotidiano. Não tem nada de receita de bolo, fórmula mágica, nada disso. É o dia a dia, o trabalho formiguinha. Até hoje eu trabalho formiguinha aqui com os meus. Mas é isso, gente. Eu queria trazer essa clareza aqui para vocês hoje, muita clareza. Porque conforme as alunas novas eu estou fazendo os atendimentos com elas, né? E aí elas me contam, elas compartilham das dificuldades, das dores. Vocês que falam comigo aqui pelo caixinha de perguntas, respondem embaixo dos meus vídeos, deixam comentários, eu vou entendendo que é realidade, é o que acontece com vocês. E aí eu quero ajudar, trazendo algo que é real, né? Val Barbosa. Boa noite. Você falando isso, vou relatar uma coisa que acontece aqui. Vamos ver. Meu pequeno tem 3 anos, estamos na fase do diagnóstico. Ele gosta muito do Pocoyo, verdade. Opa, caindo aqui. O Pocoyo, verdade, Val. O Henrique gostava muito. Você sabia que o Pocoyo é um personagem autista? Você vê que ele é azulzinho e ele não fala, né? O Pocoyo, não sei se você sabe, o Pocoyo é autista. Ele gosta muito do Pocoyo, tem a Ellen, né, a elefanta, e com isso eu consigo fazer ele... E isso entra no imaginário do Pocoyo dele, pronto. Miguel, meu filho não sabe esperar. Essa é uma outra das dificuldades dos autistas. Às vezes chegamos atrasados nas terapias porque se tem outra criança no consultório, ele não quer ficar sentado, grita, ainda é não verbal. Então, Miguel, por que ele grita? Porque ele não aprendeu ainda, não foi direcionado ainda que não é gritando que ele vai conseguir resolver os problemas dele. Então, ele não, por não saber falar, inclusive, ele reage. Então, ele pode ter impaciência, frustração, raiva, ansiedade, angústia. Pensa bem, ele já vai ter que fazer aquele trem chato ali, ele vai ter que fazer aquela terapia ali, né? Tá muito afim, já teve que ir lá, teve todo o estresse, sair dentro de casa, do ambiente confortável dele, do mundo imaginário dele, se trocar, ir lá, ainda chega lá, ter que ficar esperando
mas ele não consegue falar, ele não consegue explicar tudo isso para você. O que ele faz? Ele reage. Como que ele reage? Gritando. Então, seu filho está precisando de direcionamento. Ele precisa entender que não é gritando que ele vai conseguir resolver. Aí, claro, é preciso trabalhar a comunicação com ele, né, num passo a passo. Isso é muito possível, muito rápido você trabalhar em casa com ele, para ele começar a desenvolver palavras e frases, né, para que ele aprenda a se comunicar falando, se expressando e não gritando. Val, boa noite. Estamos na fase do diagnóstico, meu filho tem 3 anos. Ah, tá, você tá comentando de novo ali do Pocoyo, né? O lúdico do Pocoyo, ele come pão. Tem gente que usa a minha aluna Iana, não sei se vocês viram uma live que eu fiz com ela, um bate-papo com ela, tá lá no meu YouTube. Vocês não viram, dá um pulinho lá pra ver. Ela conta como que ela resolveu muita coisa com a Alicia, com a Peppa. E agora, a Alicia tem uma Peppa boneca e essa Alicia vai com a Peppa pra tudo que é lugar. Pra escola, pra terapia, pra tudo com a Peppa. Resolveu muita coisa. Que antes, o próprio psicólogo, né, terapeuta, essa menina estava entrando em crise. Ela não podia nem ouvir falar que ia para a sessão, porque trabalhava outras metodologias, né? MAP Santos, ouvi da psiquiatra que sou resistente à medicação. Como nos subestimam muito, muito, muito mesmo. Eu me lembro, quando eu levava o meu filho na escola que ele sofreu bullying, você não tem noção. Então tinham lá as formações, pedagoga, psicopedagoga, blá blá blá, com todo o respeito. Minha irmã é psicopedagoga, com todo o respeito. Mas a questão é como elas te olham. Você é só uma mãe que quer proteger seu filho, que quer passar a mão na cabeça dele. Você é isso. Sendo gente que nós mães, nós temos uma bagagem de experiência para compartilhar com a escola, que a escola não tem noção quanto a gente pode compartilhar com eles, para facilitar o trabalho deles com os nossos filhos lá, né? Então, hoje, o que eu instruo as minhas alunas? Como eu já fiz o caminho das pedras, eu já passei por isso, hoje eu tenho um método. Então, hoje eu tenho como mostrar, falo assim, olha, vai até a escola, vai na coordenação e fala, eu sou aluna, eu estou estudando, pode procurar ter informação. Não são diquinhas que eu tô pegando na internet, não é coisa de mãe que quer proteger filho nenhum. Olha aqui, ó, eu sou aluna, eu estou aplicando em casa, está resolvendo. Então, eu instruo as minhas alunas terem argumentos para se defender ali, porque é cruel. Val, aqui muitas das coisas é eu que vou fazendo por mim mesmo. E bem que você diz, nós mães somos melhor psicóloga, melhor TO dos nossos filhos. E é isso aí mesmo, isso aí mesmo. Mas acho que preciso muito mais de apoio e tratamento para me controlar que meu filho. É verdade, é verdade. Eu falo para as minhas alunas que não só eu indico a receita dos florais para os alunos, né? Para os filhos ou netos, mas para elas. Porque como que elas chegam até mim? Elas chegam assim, sentindo impotentes, desesperadas, perdidas, sem saber por o que fazer, por onde começar, angustiadas, culpadas, impacientes, desesperadas. É assim que elas se sentem. Fora, né, os outros problemas que tem, familiares, conjugais, no trabalho, fora. Não é só com o filho, né? Então precisam super de cuidados. É isso mesmo. Ranger os dentes, Miguel, ele range também? Pois é, grita, range os dentes, porque, né, para não morder ninguém, ele range os dentes. É uma forma. Gente, é isso aí. Eu quero agradecer por vocês terem tirado um tempinho de ficar aqui comigo, né? Muito legal. Eu fico muito contente por poder ajudar vocês, compartilhar minha experiência, trazer direcionamento, que vocês se sentem perdidos com tantas bagagens, tantas informações aí pela internet afora, né? E vocês precisam de sentir que são ouvidos, alguém que fala a mesma língua que você. Vocês veem que eu procuro não ficar falando palavras científicas e muito complicadas aqui, não. É falar a mesma língua, não tem por que complicar, né? Vocês precisam de ensinamentos, direcionamentos, coisas práticas. É isso que se precisa. E eu trago com o maior carinho aqui, né? Porque como eu já falei do caminho das pedras, eu já passei por isso. Então eu sei. Eu sinto no meu pé, o calo no meu pé, eu sinto onde o calo pega, né? Eu sei onde dói. Beijo grande para vocês todos, uma boa noite, um bom descanso e sucesso aí com os filhotes de vocês.